Salve galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor TV Sports. Tamo junto, galera. Vamos falar um pouco de mercado da bola. Lembrando que ainda tem muita política, tem muita coisa aí que o Ministério Público e a Polícia Civil estão investigando, só que até o momento não tivemos aí novas revelações, novos áudios, né, galera? Novas informações para a gente também trazer e comentar, mas tem coisa nova do mercado da bola, beleza? E aí a gente vai falar um pouco aqui do mercado da bola, até porque tem proposta por volante do São Paulo, tem jogador do São Paulo de saída, tem aí os reforços do São Paulo, o São Paulo ainda tentando contratar e deve contratar. É aquilo que eu sempre falo para vocês aqui. O couro tá comendo, o bicho tá pegando nos bastidores politicamente, vai afastar, não vai, impeachment, não vai, quem vai ser preso, quem não vai. Mas a verdade é, o São Paulo é um clube de futebol e a temporada começa daqui a pouco, daqui uma semana, o São Paulo se apresenta para a pré-temporada e nós ainda estamos aí só, né, ainda vivendo esse caos nos bastidores, sendo que o São Paulo é um clube de futebol e o São Paulo a gente respira o futebol e a gente vai lutar no Paulista, numa Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, então também não podemos abrir mão daquilo que rege, que movimenta o São Paulino, que é o futebol. Nós somos apaixonados pelo São Paulo. Então a gente quer a melhora do São Paulo. E falando nisso aqui de melhora, galera, a gente torce para que venham bons jogadores para o São Paulo. Primeiro vamos falar das saídas. Olha isso aqui, ó. Não esquece, então, antes da gente começar, por favor, galera, deixa o seu like aí, que é muito importante. Compartilha esse vídeo. Ativa aí o sininho das notificações. O canal aqui está quase chegando a quase 5 mil aqui inscritos. Eu costumo dizer que são 5 mil amigos, 5 mil parceiros, 5 mil camaradas aí. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Esse aqui é o canal Big Tricolor TV Sports. Aí tem o outro lá que é Big Tricolor somente também, que eu tenho certeza que vocês também são inscritos. Se não forem, eu vou deixar o link aqui também para vocês se inscreverem aqui no outro canal também, beleza? Então vamos lá, galera. Tá aí. O São Paulo ontem confirmou a saída do Mailton. E aí é o seguinte, gente. Para esticar um pouquinho, falar um pouquinho mais dessa saída do Mailton. Tem que investigar quem contrata esses caras. Sabe por quê? Tem que investigar quem contrata esses caras? São as contratações estranhas no São Paulo, né? É engraçado que muitas vezes o torcedor é chamado de louco, de lunático, o torcedor não sabe de nada. E tudo que o torcedor do São Paulo profetiza está acontecendo. Nós falamos que o Rigoni não ia jogar, ia ser um encosto, só ia receber. Nós falamos que o Dineno não ia jogar. Quem mais aí? O Luiz Gustavo, a gente falou, ó, tem que, inclusive o Luiz Gustavo já veio com uma certa idade. Se conseguir jogar, vai até ajudar. O Luiz Gustavo, para mim, ele foi ali meio 50-50, sabe, galera? Acho que quando esteve à disposição, contribuiu um pouco, deu umas entregadas também, mas viveu muito no DM. Confesso que não era jogador do meu perfil para o São Paulo. Eu prefiro jogadores mais jovens, né? Jogadores que jogam, entende, galera? A do Mailton, sinceramente, eu achei assim que teria que testar o jogador, sabe? Eu, no primeiro momento, eu era contra a contratação, depois acabei sendo convencido de que seria uma boa para o São Paulo, mudei de opinião, falei, não, beleza, jogador jovem e tal, dá para testar, bom jogador, fez uma boa campanha na Série B. O que eu acho que aconteceu com o Mailton no São Paulo, ele sentiu o peso da camisa e ele não conseguiu desenvolver no São Paulo. Eu até achei que essa temporada, né, quando se falou que o São Paulo iria atrás de lateral, eu suspeitei, né, que seria ele a sair, inclusive já tem vídeo por aí eu comentando que eu achava que ele ia sair mesmo, que ele seria emprestado. E eu achava também que seria ele ou o Cedric, né? Pelo jeito foi, então, o Mailton. O São Paulo vai trazer outro lateral, tudo indica que vai, e tem conversas com o Vitinho, espera aí que eu já falo do Vitinho, mas antes deixa eu só terminar essa aqui do Mailton. Então tem que investigar o senhor Rui Costa também, essas contratações, o diretor de futebol do São Paulo. Na última janela, o São Paulo trouxe o Dineno, que não jogou, veio machucado. O São Paulo trouxe o Rigoni, que não jogou também. O São Paulo trouxe o Mailton, o São Paulo trouxe, quem mais os 5 que eu sei? O Tolói, que é reserva também, o Tolói. Tolói, para mim, de verdade, tá em final de carreira, cara. Ninguém me convence que o Tolói vai jogar bola. Eu não tenho nenhum pingo de vergonha, nem receio de falar. Eu não gosto, não confio no Tolói. Tomara que dê certo. Tomara. Mas já chegou um zagueiro que chega com 35 anos, com um contrato de 3 anos. Que loucura isso. Tem que investigar esses contratos.
Outra coisa, e o Tapia? O Tapia é ok, mas é esforçado, o Tapia. Não é que seja um bom jogador também, é esforçado. É esforçado para o nível de contratação que o São Paulo pode fazer. Então, sendo bem realista, as contratações do São Paulo são muito estranhas. E não é só por conta de oportunidade de negócio, é porque essas oportunidades são muito estranhas, galera. Estranhas em todos os sentidos, assim, sabe? Então, só jogador que chega e não joga, vive no DM, vive encostado, o cara parece que vem só para receber, sabe? Não sei, tá muito estranho. Recebe, fica 6 meses, um ano parado, vai embora. Olha aí o Mailton, que coisa mais estranha. Fala se isso não é uma incompetência, galera. Antes de trazer o Mailton, o que a gente falava? Dá oportunidade para o Mike. Para que trazer o Mailton? Não precisa trazer o lateral. O Ferrarese já jogava de lateral. Tinha o Cedric, falou, dá oportunidade para o Mike. Os caras naquele momento, eles não subiram o Mike. Eles trouxeram o Mailton. Depois eles começaram a colocar o Mike para jogar e o Mike colocou o Mailton e o Cedric no banco. Que coisa mais estranha, né? Aí agora o São Paulo vai trazer um outro lateral para suprir a saída do Mailton, possivelmente, ok? Se for um cara de qualidade, que seja para ser titular, ok. Gente, se for um outro do mesmo nível do Mailton, não precisa trazer. E aí é onde a gente entra aqui agora nessa parte do Vitinho. Por quê? Olha só. Segundo o jornalista, o Edu Afonso, da ESPN, ok? Olha o entrevo do negócio. O São Paulo recebeu proposta pelo Pablo Maia, então o Pablo Maia pode sair. Tem duas propostas aí, duas ofertas de clubes da Europa, isso mesmo, pelo Pablo Maia. Agora, vamos ver se o São Paulo, como que vai analisar essas propostas e por quanto é e se vai vender o Pablo Maia. Então o Pablo Maia pode estar aí nos seus últimos dias de São Paulo, tanto para um time do Brasil quanto para a Europa. Acredito então que agora ele vai sair. O empresário dele também é muito forte, foi lá buscar essas propostas. O Vitinho, que interessa ao São Paulo, inclusive, o Botafogo tem até interesse também de fazer um negócio com o São Paulo. Olha isso aqui. De repente, o Pablo Maia não vai nem para a Europa, ele vai para o Botafogo. O Botafogo agora está liberando, ainda não, né? O Palmeiras fez uma oferta pelo Marlon Freitas. O Botafogo, no primeiro momento, solta a nota de calma lá, a gente não está afim de vender ainda. Opa, tem que subir um pouquinho mais a régua aí, um pouquinho mais valor pelo Marlon Freitas. Se você acompanhar a imprensa carioca, acompanhar lá os portais lá do Botafogo, você vai ver que os caras lá já estão dando certo praticamente a saída do Marlon Freitas para o Palmeiras. E o São Paulo estava negociando com o Marlon Freitas, o São Paulo estava conversando com o Marlon Freitas. De certa forma, é um chapéu do Palmeiras para cima do São Paulo também com o Marlon Freitas. Entre São Paulo e Marlon Freitas, isso aí é a mídia, que os setoristas que contaram, estava tudo certo. O jogador, até porque ele iria ganhar quase o dobro no São Paulo, né? Então, logicamente, o cara estava vindo e por um contrato de 3 anos, já que o contrato dele lá com o Botafogo tem mais um ano de contrato. Aí, aquele negócio, renovação, tal, vende, não vende, empresta ou troca. O Palmeiras faz uma proposta pelo Marlon Freitas, o Marlon Freitas indo para o Palmeiras, o Botafogo quer uma reposição de volante. Aí é onde que entra o Pablo Maia, já que o empresário do Pablo Maia já vem tentando tirar ele do São Paulo e já tentou incluir ele aí numa troca, essa do São Paulo aí, né? Colocar o Pablo Maia lá no Botafogo. Aí, abriu a brecha lá para o Botafogo na volância. E aí é onde o São Paulo quer o Vitinho. Opa, já vai o Ferrarese. O Ferrarese está encaminhado lá com o Botafogo. Não é troca, é empréstimo de 1 ano. É aquela dívida com o Grupo City saiu caro, hein? Aquela quitação de dívida. Ironias à parte, galera, o que acontece? O São Paulo quer o Vitinho. Só que o Vitinho já disse que só vai conversar depois que ele voltar de férias. E o São Paulo também já entendeu. Então, praticamente depois da virada do ano, o São Paulo deve apresentar uma oferta pelo Vitinho. Isso é informação que eu estou conversando com vocês. Isso aqui não é nem opinião, é informação. O São Paulo vai apresentar uma oferta, uma proposta pelo Vitinho, para que o Vitinho venha jogar no São Paulo, exatamente para ser esse lateral direito aí, suprindo a carência e a saída do Mailton. Há quem diga, galera, que o São Paulo já contratou um lateral direito, por isso que liberou o Mailton. Ah, mas a diretoria não ia fazer isso. Primeiro ela contrata, depois ela libera. Nananina, não. Primeiro ela libera todo mundo. Se der para contratar, ela contrata. Então não é garantia também de que o São Paulo já
tenha contratado um lateral direito, porque esse é o modus operandi do São Paulo de trabalhar. Eles não querem nem saber se vai conseguir trazer. Eles liberam, eles vão liberando os jogadores. Na última janela, a gente viu muito bem isso aí. Então, como que o São Paulo está agora no mercado da bola? Ainda o São Paulo quer um lateral direito, quer um volante, quer um zagueiro e também um atacante. Outras fontes dizem por aí que a liberação do Mailton lá para o Fortaleza, porque o Mailton vai para o Fortaleza por empréstimo, tá? De 1 ano. E aí depois vai restar apenas 1 ano de contrato dele com o São Paulo, já que ele vai jogar o 2026 lá no Fortaleza na Série B. Aí é onde entra também o interesse do São Paulo lá no Breno Lopes, ou em outro jogador. Tem o Pochettino lá também, que o São Paulo se interessou. Então, essa liberação aí do Mailton lá para o Fortaleza pode render algum jogador aí do São Paulo aí também, ou um do Fortaleza, acredito, ou um outro lateral de outro time, que pode ser até do Botafogo, esteja chegando, tá? Segundo ainda as fontes da ESPN, o Edu Afonso, o São Paulo também se interessa lá pelo meio-campista lá, o Joaquim Correia. Então ainda são nomes que o São Paulo não descartou. Joaquim Correia, o próprio Vitinho. O Savarino ficou difícil, né? Já vi que ele deve estar indo para o Fluminense, para o Grêmio. Esses clubes aí estão aí fazendo propostas para eles aí, e eles compram, né? Os caras, não sei de onde surge dinheiro também, mas os caras estão melhor do que nós financeiramente. Essa é a verdade. Então, galera, o São Paulo contratou o Danielzinho, o São Paulo contratou o goleiro, né? O Carlos Coronel, esses dois por enquanto. E o São Paulo também tem aí avançadas as conversas para contratar o zagueiro Gastão Ávila, que de verdade, do jeito que estão as conversas, a qualquer momento também o São Paulo pode anunciar ele. E é aquilo, né? Complementando o elenco para 2026. Se a gente olhar o desenho do que o São Paulo precisa, na minha opinião, as prioridades maiores para 2026, eu acho que seria um meio-campo ali criativo, tá? E um atacante, cara. 1 ou 2 atacantes. O São Paulo vai muito ali nos laterais, no zagueiro, em volante, monta um time de volante, né? Então, eu acho que falta lá no São Paulo esse tipo de jogador. Já que o André Silva e o Rian Francisco, a gente sabe que vai demorar um pouquinho para eles retornarem. O próprio Caleri, a gente tem que ver como que o Caleri vai voltar, né? Ou seja, você acaba tendo só Luciano e Tapia de novo, e o Ferreirinha, que joga pelas beiradas, né? Cara, de verdade, galera, assim, o time de São Paulo a gente começa a imaginar para montar, não fica um time legal, né? Então tomara que venha mesmo aí algumas peças, eu sempre com os pés no chão, cara. São umas peças para a gente brigar para não cair ano que vem no Campeonato Brasileiro. Com esses jogadores que estão sendo contratados, especulados, a gente não vai muito longe, é brigar realmente para se manter na primeira divisão em 2026. E aí que tá. 2026 poderemos ter uma grande virada no São Paulo, porque com a nova eleição no final do ano que vem, daqui um ano a gente vai ter eleição lá no São Paulo, hein? No Tricolor Paulista a gente vai ter eleição e esse ano vai ferver de eleição. Então tem que sair toda essa galera aí, essa turma do Casares, né? Para que 2027 o São Paulo tenha ali as suas mudanças nos estatutos, quem sabe investidores, empresários, gente para investir no São Paulo, mas não com essa galera aí. Com essa galera não dá ânimo, não dá para investir com eles. Eles estão aí, ó, sendo investigados, estão até o talo aí, galera, sendo investigados aí, coisa suja atrás deles. Então não dá para chegar alguém e colocar dinheiro nesses caras aí, falar, toma aqui, Casares, vamos investir, vamos reforçar. Não, não dá. Com eles não tem como. Então, a minha esperança é 2026 a gente sobreviver de verdade aí numa Série A de Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que não virão reforços aí para serem titulares, vai ser o mesmo padrão do ano passado, né? Não tem dinheiro, os caras não conseguem contratar ninguém, é fato isso. E aí, no final de 2026, vai ter uma mudança. Olha aí, final de 2026 vai ser assim, vai ter eleição no Brasil, né, para presidente, aí também para presidente, deputado, senador, acho que governador também, né? Vai pegar eleição no Brasil em 2026, eleição no São Paulo também em 2026. Nunca o torcedor são paulino vai estar tão engajado nas eleições, eu tenho certeza disso. Quanto às eleições presidenciais do nosso país e as eleições aqui também presidenciais do São Paulo Futebol Clube. 2026, olha, galera, eu vou falar a verdade para vocês, hein? Vai ser o ano político do torcedor são paulino. Mas tomara que seja pro bem, tá, galera? Tomara que essa turma aí do São Paulo, esses caras têm que sair.
depois de todos esses escândalos de corrupção, desvio de dinheiro, rachadinha para lá, rachadinha para cá, carro para um, carro para outro, a festa junina de 3,5 milhões esses caras vão fazer. Cara, gente, é absurdo, né? Então, assim, 2026, cara, tem que ser diferente para nós, cara. Né? A gente tem que sobreviver, sim, em 2026, mas tem que tirar essa galera do Casares daí. Esses caras não dá mais, não. Fechou? O que você acha do mercado da bola? Deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui mais alguma coisa para contar para vocês. Que eu falei do Pablo Maia, né? Isso mesmo, o Pablo Maia aí que tem 2 propostas, segundo então o Edu Afonso. Então é isso, fechou? Mais tarde tem vídeo lá no canal Big Tricolor, à noite também. Então, muito obrigado pelo seu apoio. Fiquem com Deus sempre. Tamo junto. Vamos São Paulo. É nóis.